Pressão, catimba, mas a gente tem um time muito qualificado que temos total condição de passar. O Tite falou que hoje seria muito difícil em termos de desempenho. Após o Flamengo perder para o Grêmio por 3-2, alguns torcedores do Flamengo pedem a demissão do técnico Tite caso o Flamengo seja eliminado da Libertadores. O Flamengo praticamente já desistiu do Campeonato Brasileiro e a Libertadores para o Flamengo é uma obrigação. Nesse vídeo, alguns comentaristas mandam recado para a diretoria do Flamengo e veja o que eles falaram após o jogo. Eu cansei de escutar de um bando de baba-ovo do Tite que o time dele é difícil de perder. O time dele é difícil de sofrer gols. Eu acho que o pessoal tá acompanhando a carreira do Tite lá quando ele era do Corinthians em 2012. Alguém avisa que se passaram já 12 anos daquilo, gente. O Tite foi fracasso na seleção brasileira e agora no Flamengo o que ele mais tem é derrota. O que mais tem é gol sofrido. E outra coisa, tá? Pra deixar bem claro. Essa situação do Carlinhos, muita gente agora vai xingar o Carlinhos. Só que tenho que lembrar que quem contratou o Carlinhos foi Marcos Braz e Rodolfo Landim. Quem aprovou a contratação do Carlinhos foi o Tite. Ou seja, tudo tá em torno desses três. Tite, Marcos Braz e Rodolfo Landim. Agora que eles praticamente abriram mão do Campeonato Brasileiro, ganhar do Peñarol é obrigação. E se não passar pelo Peñarol, que é um time fraco e dá pra passar fora de casa, o Tite tem que ser demitido. Chega! Acabou a paciência da torcida com o Tite e até do time que não joga nada com o Tite no comando. O Flamengo jogava bem, controlava bem o jogo, mas aí entrou algo que deixa como lição pro Tite nessa sequência de temporada e que é perceptível desde o ano passado. A fragilidade e a inconstância do goleiro Matheus Cunha. Falhou nos 2 primeiros gols do Grêmio. No primeiro, uma bola que era defensável, chute de longe, ele aceitou, saltou muito lento. Numa outra, ele repetiu esse comportamento, ela foi à trave. E no outro gol, no segundo gol, patético, ele rebateu com a perna. Poderia ter feito a defesa com as mãos. O goleiro deita no gramado e faz essa defesa, abafa, e ele rebateu como se fosse um... Sabe quando você está jogando uma pelada e não tem goleiro? Ninguém que sabe jogar no gol? Aí reveza na meta o pessoal da linha. Aí o cara faz isso, defende com o pé, com a barriga, do jeito que dá. Parecia um negócio desse, não parecia um goleiro profissional. Um erro crasso. Fica a mensagem para o Tite. Não dá para continuar insistindo com essa bobagem de goleiro das Copas. O goleiro do Flamengo tem que ser o Rossi, que não foi bem contra o Peñarol, mas é muito melhor do que o Matheus Cunha, que já foi pivô da eliminação na Libertadores ano passado, com péssima atuação no Paraguai, e falhou no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, quando o São Paulo venceu e ali decidiu a conquista do título do mata-mata nacional. No mais, uma expulsão absurda do Carlinhos, né? Foi ingênuo, é verdade, mas ele não agrediu o Kahneman. O Kahneman levou na malandragem, diante de uma fraquíssima arbitragem de um VAR omisso, porque ele não tem agressão, ele apenas tenta tirar o braço que está sendo agarrado pelo adversário, e muito manhoso, experiente, o argentino acabou cavando a expulsão do centroavante, mas os garotos dominaram o jogo, o Flamengo teve o controle da bola, foi um jogo para dar um pouco de rodagem e personalidade a meninos que podem ajudar. E ainda contou ali com a estrela do Felipe Tereza, que fez o seu golzinho, o segundo gol, numa bela arrancada do Everton Araújo, jogador que fez o gol do Mundial Sub-20 contra o Olympiacos, e que repetiu mostrando ali, vinha do banco naquela ocasião também, que pelo menos um cara de sorte ele é. Fica aí um centroavante na base para o Tite, quem sabe utilizar em alguma situação nessa reta final de temporada. O Campeonato Brasileiro, o Flamengo já abandonou há muito tempo, e pela primeira vez eu concordei com o time reserva, ou seja, preservando titulares para uma partida de uma outra competição. Por quê? Poupar no brasileiro para jogar a Copa do Brasil, para mim, é um absurdo. O Flamengo fez isso contra o São Paulo, por exemplo. Agora, para a Libertadores, numa situação que o Flamengo precisa ganhar fora de casa, é perfeitamente compreensível até pela confusa logística para uma viagem a Porto Alegre com o aeroporto Salgado Filho ainda interditado depois da enchente na capital gaúcha. Então, fizeram o que era necessário. O Flamengo largou o brasileiro, abandonou. Gente, vocês não perceberam? Já fez isso há muito tempo. E aí é um erro que vem da direção com a concordância da comissão técnica. Enfim, quinta-feira é o jogo em que o Flamengo pode mudar a sua história nessa temporada, contra o Peñarol. Tem que vencer no Uruguai, onde nunca derrotou esse adversário. Mas tabus existem para serem quebrados. Vejamos se conseguirão esse grande feito. Até quando, Landim, você vai cair na conversa fiada do Tite? No papinho gostoso do Tite? Porque o Tite é isso, conversa fiada.
O Tite é isso, conversa fiada, sempre isso. É sempre uma conversa fiada, é isso, é aquilo. Teimoso, mantém o Carlinhos no time. Eu pergunto aqui, na moral, o que o Carlinhos é melhor do que o Felipe Tereza? Garoto que entrou e marcou o segundo gol do Flamengo. O que o Carlinhos é melhor que um garoto desse? Não dá oportunidade pra garotada. É um técnico paneleiro que vive fazendo panela. Pô, uma derrota ridícula aqui na Arena hoje. Uma derrota ridícula que deixa o Flamengo longe do Campeonato Brasileiro. Pô, uma derrota que deixa o Flamengo complicado na situação no Campeonato Brasileiro. Pô, e a diretoria continua acreditando, dando crédito à conversa fiada do Tite, pô. A conversa fiada do Tite. Pô, irmão, teve o lance do Carlinhos ali, que tem que ser falado. Tem que ser falado o lance do Carlinhos, que talvez a gente tinha sido roubado. Mas, pô, o que me irrita com o Tite é a teimosia dele, pô. O que me irrita é a teimosia, é a insistência dele. Pô, o Carlinhos tava mal no jogo. Por que ele não troca o cara no intervalo? O Alan mal no jogo. Por que ele não troca no intervalo? Ele insiste com o Alan, ele insiste com o Carlinhos, ele insiste com esses caras, cara. Ele insiste com os mesmos caras, sempre ele vai insistindo. Os caras tão mal e ele não troca, ele não mexe no time, pô. Ele não mexe no time. Aí chega lá agora, é aquela conversa fiada, é aquele papinho gostoso. Não admite erro. Porra, tava na cara que o Carlinhos não tava bem, vai lá e mete a mão na cara do jogador do Grêmio, pô. O que dá pra levar de hoje pro jogo de quinta-feira? Primeiro de tudo, a coragem que tivemos de jogar, impor o nosso jogo, o nosso volume. Depois ter consciência do que a gente vai enfrentar lá. Vai ser um jogo muito difícil, mas hoje a gente tem todas as condições de passar. Davi, o que tem sido diferente da postura do Maracanã e da agora no Montevidéu? Acho mais eficaz. No Maracanã a gente teve muito mais uma posse de bola. Eles conseguiram encaixar no primeiro contra-ataque, fazer o gol, que isso determina. E depois a paciência. É sempre muito difícil quando você já começa um jogo de Copa. Na verdade, já toma 1-0 e fica aquela inquietude com a bola, mas sabemos da nossa qualidade. A gente tem que montar um plano muito eficaz e inteligente. Lá vai ser muito difícil, vai ter muita pressão, catimba, mas a gente tem um time muito qualificado que temos total condição de passar. O Tite falou que hoje seria muito difícil, em termos de desempenho, repetir a escalação, por exemplo, né? Você tem sentido, o Flamengo está vivo em todas as competições, né? Sim. Você tem sentido nessa altura da temporada o desgaste? É natural, acho que foi muito mais pelas grandes lesões que a gente teve do que propriamente o desgaste em si, que depois você tem que usar um jogador atrás do outro. Se tivéssemos todo mundo, temos no plantel disponível, seria muito mais fácil. Mas hoje, em termos de jogo, fiquei feliz pelo jogo, principalmente que muitos jogadores que não jogavam, não começavam o jogo há muito tempo. O próprio Cleiton jogou ao meu lado, jogou maravilhosamente bem, e não começava um jogo fazia muito tempo. Os outros meninos, Matheus Gonçalves, o Lohan, que também fazia muito tempo que não jogava. Então, em termos de produção, eles produziram muito, mas depois, em termos do calendário, daquilo que a gente deve fazer, toda a decisão é tomada mediante aquilo que a gente vem analisando no dia a dia. Então, essa foi a melhor decisão a se tomar, devido a todo esse desgaste, devido a tudo que a gente enfrentaria essa semana, e agora é descansar, porque quinta-feira vai ser uma guerra. Só para entender aqui, o Tite na última coletiva prometeu que o time bem volta classificado. Dá para prometer também? Amém. É nessa maneira que a gente deve pensar, deve se ambicionar e deve se batalhar até o final. Bom, galera, seguinte, a situação tá muito feia para o Flamengo. O Flamengo, mais uma vez, não consegue ter um bom resultado no Campeonato Brasileiro. Eu não sei se vocês já perceberam, o Flamengo já desistiu do Campeonato Brasileiro faz tempo. O que resta, de fato, é o Flamengo, quinta-feira agora, conseguir reverter essa situação contra o Peñarol. Vamos ver o que de fato vai acontecer. Uma coisa eu posso garantir, Tite pode ser demitido, poder
até pode. O que não pode é o Flamengo ficar continuando com esses maus resultados aí, e isso só vai prejudicar o time. E o Flamengo tem um grande desafio, uma situação muito difícil, que é tentar reverter essa situação lá no Uruguai. É complicado para o Flamengo? É. Mas você que é torcedor do Flamengo, você que apoia o Flamengo, vamos ver o que de fato vai acontecer, e você vai torcendo aí para ver se de fato o Flamengo vai conseguir. Eu sei que a situação do Flamengo tá muito complicada, o Tite não tá acertando, tá tendo maus escolhas. Muitos se falavam do Carlinho, que já era para ter sido substituído no intervalo, porque ele não estava muito bem no primeiro tempo ali. Os garotos da base, como vocês viram, entraram e fizeram o gol. O Flamengo entrou com esse time titular. Matheus Cunha é um reserva e entrou no lugar do goleiro Wesley, Davi Luiz, que não tá mostrando um grande futebol, mas o Tite ele optou em colocar o time reserva. Por quê? Porque o Flamengo tem um jogo mais importante. E que jogo é esse? Contra o Peñarol, quinta-feira. Então, essa alternativa do Tite, de fato, ele deixar o time titular descansando, tecnicamente é uma boa opção. Mas, como vocês estão vendo, o Flamengo já desistiu do Campeonato Brasileiro. Se vocês forem olhar a tabela, vocês veem que o Flamengo já está bem distante do Botafogo. Então, de fato, a gente percebe que o Flamengo já desistiu, e o que resta agora é a Copa do Brasil e principalmente a Libertadores, que é o título que o Flamengo ele almeja tanto a Libertadores como também o Brasileirão. Mas o Brasileirão, como a gente já está vendo aqui, o Flamengo já desistiu. E não é de hoje não. Faz tempo que o Flamengo já desistiu do Campeonato Brasileiro. O que resta para o Flamengo aqui é de fato se classificar, tentar ganhar a Copa do Brasil, né? O Flamengo vai enfrentar o Corinthians. O primeiro jogo, se eu não me engano, vai ser no Maracanã. Primeiro jogo de ida, o Flamengo vai jogar como mandante e o Corinthians vai, juntamente com o Flamengo, vão decidir na casa do Corinthians, né? Muitos torcedores, eu estava vendo esses dias aqui, estavam falando sobre isso, e que isso é muito bom para o Corinthians decidir dentro do seu estádio. Mas o que adianta jogar o jogo de volta em casa e não ter um bom resultado no jogo de ida? Então vamos ver o que de fato vai acontecer. Esse vídeo aqui é para trazer para vocês as principais notícias. Vocês viram aí a indignação de alguns comentaristas, e vamos ver o que de fato vai acontecer nos próximos dias. Qualquer notícia eu trago aqui para vocês também. Muito se falam sobre a demissão do Tite e um substituto. Então, quem é esse substituto? Algumas pessoas estavam falando que era, no caso, Felipe Luiz. Se vocês verem, tem uma entrevista dele aí no YouTube, onde ele fala um pouco sobre a vontade de ser técnico. Ele tá estudando bastante e ele já tá tendo experiência ali na base e no time do Flamengo. Então, vamos ver o que de fato vai acontecer. Tite pode cair quinta-feira. Poder até pode, não sei se o Marcos Braz e Landim vai ter essa coragem de demitir o técnico Tite, tá bom? Então valeu, fique no aguardo dos próximos vídeos.